Olá, graça e paz, povo que está chegando. Hoje a gente está aqui como prometido com o nosso evangelista, nosso professor, nosso mestre Reinaldo. Eu sei que o povo demora um pouquinho para chegar. Ó, tá chegando aí, Reinaldo. Já tem o primeiro, o segundo, quando começa vai embora. 3, 2. O Nelson, nosso irmão Nelson é uma benção, né? O aniversariante da semana, Reinaldo. Aniversário essa semana. Parabéns aí, mano. Amém? Graças a Deus, ó, o povo está chegando aí. Graça e paz. Nossa irmã Adriana Correia, nosso irmão Rafael, os casais. Ó, semana passada tinha casais abertos. Cláudia, Fabiano, Silvana, Flávio. O que mais tinha semana passada era casal. Graça e paz, shalom. E Mameri, ó, mais um casal. Nelson e Mary, Reinaldo. Os casais tomam conta dessa live da EBD desde aí. Nosso irmão de repente estava no trabalho, eu sei, Manuel, mas é uma benção. Bora acordar, Mary sempre, né, acordando o povo. Jussiara, graça e paz, nosso amado Almir também, Roberto e Bruno, a paz, bom dia. Tá chegando, Reinaldo, amém? Esse povo tá aí, aqui domina, os casais dominam a nossa live da EBD. Pastor, aquele dia, no domingo passado, eu e Patrícia vimos a aula na feira, acredita nisso? Eita, ó, a aula na feira, hein? Viu como é ele que tava é? Fazendo feira e assistindo a aula. Amém? Ó, o Rafael está trabalhando hoje ele não está ali não, mas amém. A gente sabe que os casais aí estão sempre... Domingo de manhã, Reinaldo, já para vir para a EBD já não é fácil, né? Para vir para a igreja 9 horas da manhã. Para acordar de manhã, para assistir online, é para quem quer mesmo, né, se alimentar. Então, é o que eu sempre falo, a gente aqui não está preocupado. Claro que a gente fica feliz quando tem uma quantidade muito maior, mas o intuito aqui é trazer uma palavra, um alimento para você. Bem, e eu sei que quem vai estar aqui, independente da quantidade, é sempre aqueles que querem realmente se alimentar. Nós não estamos ainda com a nossa EBD, né, evangelista presencial, por enquanto. Amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer uma reunião com todos os líderes. Lígia, diaconisa Lígia, né, o diácono Vitor. Acorda o Vitor, hein, Lígia? Eu sei que ele é difícil aí, mas acorda o Vitor. Bem, Lenilde, minha mãe, né, Lenilde, benção, mãe, também está online também. Flávio trabalhando. Flávio está trabalhando também, graças a paz. Silmando um abraço para o nosso amigo Flávio, estou com saudade dele, né? Hoje eu não vou estar aqui à noite, semana passada ele estava trabalhando até tarde. Bem, Reinaldo, mas nós vamos orar, bem? Hoje quem vai estar nos dando a aula é o nosso evangelista Reinaldo. Bem, a gente vai estar aí procurando interagir. É a primeira vez, então hoje eu estou trazendo um convidado aí mais do que especial para a nossa live. Então na nossa aula é a primeira vez que a gente traz, quem não sabe, o evangelista Reinaldo é o nosso professor aqui na nossa classe presencial, bem, já desde o ano passado, né, Reinaldo? Desde o ano passado. Desde a época da... tem 2 anos, né? Tem 2 anos mais ou menos que o nosso evangelista Reinaldo está dando a aula para a nossa classe adulta aqui, amém? Karine, Jonathan, bom dia, graça e paz, amém? Andréia Santos, o nosso varão também, Carlos, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Eu não tomei café com o Reinaldo, viu, gente? Quem tá aí na fila é o Anderson, né? O Anderson tá na fila do café. Eu não tomei hoje café com o Reinaldo, não, amém? A gente já vê aí, ó. Anderson, falando no Anderson, chegou ele aí, amém? Anderson foi o premiado aí para ser o próximo a tomar café com o rei, né? Com o Reinaldo. Tem que pesquisar ainda no shopping para saber se está podendo, não sei se está podendo. Eu acredito que sim, né? Os shoppings estão abertos. Mas eu acho que eu não sei se está podendo tomar café junto, né? Gosto de tomar café ali no Rio. Amém. Então, o nosso irmão Carlos e a nossa irmã Andréia também estão assistindo a nossa EBD junto. Eu sei que os casais são uma benção, né? Então, como diz a Mary, vamos acordar, vamos orar agora. Meia hora passa muito rápido, então o evangelista quer aqui trazer um conteúdo. Nós vamos orar. Essa live, eu sempre falo aqui, ela não é a live do Ministério Unificar, né? É uma live interdenominacional, por isso que eu faço no meu perfil aqui no Facebook. Embora hoje a gente está aqui no templo do Ministério Unificar, aproveitei o banner aqui para ficar uma coisa, né, mais bonita, a gente até está fazendo aqui, mas quem acompanha a nossa live evangelista, tem pessoas que não são evangélicas, tem pessoas de outras denominações, amém? Diácono João, graça e paz, manda um abraço aí para a Patrícia também, para essa família abençoada, amém? Então, eu sei que a live não é específica, então aqui a gente não puxa, como dizem, a sardinha para o lado do Ministério Unificar. A maioria que assiste é sim membro do Ministério Unificar, né, tanto de Bangu quanto de Paciência, mas essa live é interdenominacional. Então o evangelista vai falar
vai trazer aí a continuidade sobre o estudo que nós iniciamos semana passada sobre devocional, amém? Mas ela é uma palavra objetiva, é uma palavra bem explicativa para que você que não é evangélico ainda, você que não frequenta a igreja, ou você que é de outra denominação, a gente aqui não vai discutir doutrina de igreja nenhuma, nem de religião nenhuma, amém? A gente prega Jesus, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Evangelista Zina, graça e paz também, chegando aí na nossa live, amém? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu vou continuar aqui, mas quem vai dar aula depois é o Reinaldo. Vou só fazer uma oração rápida, inicial, objetiva, para a gente passar para o nosso evangelista. Então, a gente estava combinando aqui, né, de ele falar, eu vou interagir com vocês aqui. Ele também não está acostumado, né, Reinaldo? A aula assim ainda online, só fez uma live, né, Reinaldo? Fizemos uma live lá com o bispo, né, na casa do bispo, nosso bispo presidente Marcelo Dias Neves, nossa bispa Naira, também convidou o Reinaldo, nos convidou também, fizemos outras lives e a gente tentou fazer aquela interação. Mas aqui a gente, né, à medida do possível, pastor, se o senhor não vê o Reinaldo não responder, não dá para ver todo mundo, passa aqui às vezes muito rápido e tem hora que eu não consigo acompanhar e nem o evangelista, né? Então não fica triste, quando acabar a live, né, eu chegar em casa, eu vou lá, olho todos os comentários, o evangelista pode entrar depois na página também se quiser, ver os comentários e aí a gente na medida do possível vai responder. Silvana, eu acho que já é o meu canal, né? Silvana tá uma divulgadora abençoada do nosso canal no YouTube, eu acho que é o link do meu canal, não é isso, Silvana? Então, obrigado aí. Você que não assistiu nenhuma aula, desde da aula inicial, no início da pandemia, todas as nossas lives de EBD estão lá no meu canal Evancler dos Santos Oficial no YouTube, amém? Assim como alguns vídeos também. E tem novidade vindo por aí. Mas deixa eu orar, porque senão a gente vai. Ela botou canal do pastor. Hoje eu consegui. Eita glória, isso é uma benção, amém? Então, nos perdoe, a gente não consegue ficar o tempo todo na rede social, né? Não dá, a gente ontem teve aqui, eu saí daqui ontem tarde para a reunião, mas hoje eu vou parar daqui a pouco, né, de tarde, vou olhar o Facebook, vou olhar as mensagens dos irmãos. Carlos está lá também, ó. O nosso Carlos aí de Gadita também. Então, estamos online aí para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos em Tua presença. Como eu tenho dito, Senhor, ainda que de maneira, ó Pai, online, pelas redes sociais, mas jamais deixando, Senhor, de fazer a Tua vontade, de cumprir com o chamado de Deus para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque cremos que os nossos irmãos, ó Pai, e irmãs que estão online conosco nesta manhã, até mesmo aqueles que hoje por algum motivo especial não podem estar, mas em especial aqueles que tenham, ó Deus, procurado estar conosco, ó Pai, nas lives da EBD, são pessoas, ó Pai, que estão sedentas, estão com fome e sede da Tua palavra, e nós, Pai, como ministros, ó Deus, nós queremos nos colocar à Tua disposição para, Senhor, sermos canal, ó Deus, de bênção para essas vidas, que o Teu Espírito Santo possa tomar o primeiro lugar. Usa teu servo evangelista Reinaldo nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, traga ao entendimento de cada um de nós, tanto nós que vamos estar aqui transmitindo, como aqueles que estarão online também. Senhor, que o teu Espírito possa trazer a luz, a revelação, ó Deus, daquilo que é profundo para os nossos corações. Ó Pai, nós colocamos em tuas mãos a cada um, que essa EBD, como eu tenho dito, tenha, ó Deus, haja cura, haja restauração, haja libertação para a glória do teu santo nome. Assim, ó Pai, eu coloco teu servo em tuas mãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, tá dando para ouvir tudo aí, irmãos, online? Nossa irmã Socorro, graça e paz. Yasmin também, graça e paz. O som tá tudo ok aí? Amém? Tudo ok? Responde aí. Bem, Reinaldo, então hoje é com o Reinaldo, eu vou acompanhar aqui, vou tentar ajudar o Reinaldo para a gente poder não interromper aí o raciocínio dele, mas podem deixar os comentários, descarrega aí comentário, compartilha essa live, você que ainda não compartilhou, ótimo. Tá ótimo? Bom, glória, isso é benção, né? Então compartilha essa live aí no teu Facebook para que mais pessoas possam estar ouvindo o Reinaldo. Amém, Reinaldo? Amém, amados, a paz, bom dia, por estarmos aqui. Lógico que a gente está ansioso aí para poder ministrar pessoalmente, mas enquanto não retorna aí, né, pastor, a gente vai fazer uso desse instrumento aí para poder estar abençoando vocês também. Tiago Barbosa também chegou aí. Tiago, Júlia, Ráfera.
Aí esse Gadito tem que se apresentar, senão vai ficar no banco. Gadito vai ficar no banco, senão não vai assistir hoje. Glória. Amém? Então vamos lá. O tema proposto pelo nosso pastor Evancléo é como se chegar ao Pai através da devocional. A minha digníssima esposa também, senhora lá, Adriana Dias. Eita, glória a Deus. tá chegando. Paz, esposa, ora aí pelo teu marido. Amém? Então, o tema proposto pelo nosso pastor é como se chegar ao Pai através da devocional. Para nosso início, eu vou ler um texto, a gente chama de texto áureo, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 8. Mateus, capítulo 7, e o verso de número 8. Amém? Os irmãos ajudem aí, coloque escrito aí. É isso, Nelson adora colocar Vamos lá, Silvana. Amém? Mateus, capítulo 7. Já colocou, viu? Verso de número 8. Oh, glória. Amém. Vamos ler então. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Vou ler novamente. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, a título de introdução, a gente percebe que vários textos da Bíblia Sagrada, Deus ele anseia em ter um relacionamento com a gente. Deus ele quer ter um relacionamento com o homem, até porque feitos à imagem e semelhança de Deus, para estarmos realmente fazendo uso de toda a capacidade ou parte da capacidade e da virtude que Deus tem, nós precisamos estar em contato, em íntimo relacionamento com o nosso Deus, tendo em vista que existem atributos que são inerentes somente a Deus. Chamamos na teologia de atributos intransferíveis. Por exemplo, Deus ele é onisciente, então isso só ele é. Deus é onipotente, isso só ele é. Agora existem atributos de Deus que são transferíveis a nós homens, e ele de fato deseja que nós venhamos a refletir isso, e refletir isso uns para os outros. A gente vê isso notoriamente em Mateus capítulo 5, vai do capítulo 5 ao 7, salvo engano, que fala acerca do sermão da montanha. Se bater na tua face, oferece a outra, né? Então isso você não consegue aplicar se você não tiver amor, misericórdia, perdão, que é, né, um dos atributos, alguns dos atributos de Deus, amor, perdão. Gálatas capítulo 5, verso 20, retrata muito bem isso, né? Escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus deseja que nós sejamos como Ele. Tem até uma frase muito forte que alguém disse, que Deus se fez homem como nós para que nós fôssemos como Deus, né? Então isso representa um pouquinho do que a gente está falando. Então o anseio de Deus é que nós nos pareçamos com Ele. Ainda ontem eu estava compartilhando, né, com o Carlos, o Tiago Barbosa, da importância da nossa vida ela falar. Agostinho, ele disse que é necessário nós pregarmos o tempo inteiro. Grave isso. É necessário nós pregarmos o tempo inteiro, se necessário for, até falando. Olha que coisa profunda. Vou repetir. É necessário pregar o tempo inteiro, se necessário for, até falando. Por quê?
a maior pregação que nós podemos fazer para alguém é pregar com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos, realizamos, né? Uma outra referência forte, eu achei interessante, alguém escreveu também que aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você fala, ou seja, a nossa vida como igreja, o nosso testemunho como igreja, como cristãos, precisa voltar a falar, precisa voltar a pregar. E talvez por isso mesmo o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor Evan Clare, de nós falarmos sobre isso, né? Sobre a devocional, que é de suma importância. É impossível ser cristão sem devocional. É impossível ser cristão sem devocional. É impossível ser cristão sem termos comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus. Porque a gente vê que o mundo jaz no maligno e o mundo está tentando nos arrastar aí para fora da presença de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre, para essa introdução, sobre o que é vida, o que é devocional, o que eu entendo basicamente que é devocional, né? Eu coloquei aqui, devocional é vida com Deus, tá? É vida com Deus, é você ter vida com o Senhor. Eu chamo isso também de isolamento saudável. Eu chamo isso de isolamento saudável. Quer falar, pastor? Não, eu tenho falado muito sobre a questão da exclusividade com Deus, né? Porque que seria, no caso, esse momento que você falou aí, que não adianta você falar em devocional, evangelista, se você está com outras atividades, se você está dando atenção a outras coisas. Isso não é devocional, né? Foi o que eu falei semana passada. Devocional é um tempo que você dá de exclusividade para Deus. Então, não dá para não dizer que eu vivo o dia inteiro devocional se eu estou com outras atividades, né? Então está dentro do que você estava falando aí, né? É verdade. Então a gente chama isso de isolamento saudável. O pastor comentou sobre a questão de você se desligar de tudo, né? A Patrícia que está assistindo, ela sabe muito bem disso. Quando eu tiro tempo para poder fazer minha devocional, o meu telefone, como está agora aqui, ó, eu coloco em modo avião. Coloco em modo avião. Só quem pode ligar para mim é Cristo. Só quem pode falar comigo é Ele. Entende? É o isolamento saudável, é você se isolar. A gente percebe, é interessante que se nós observarmos pela Bíblia, né, a maioria das grandes experiências que um homem de Deus teve, uma mulher de Deus teve, foi quando eles estavam a sós. É verdade. As maiores experiências que os grandes homens e mulheres de Deus tiveram foi quando eles estavam a sós, ou seja, na sua devocional, no seu momento ali exclusivamente para Deus. Alguns procuraram e outros foram procurados por Deus no isolamento. É verdade. Aleluia. Por exemplo, a gente tem o Moisés. A gente percebe que é interessante. Moisés no Egito, ele viveu como príncipe, né? Ou seja, se vestiu como príncipe, comeu como príncipe, era tratado e bajulado como príncipe. E a gente não vê em nenhum momento Deus se manifestar para Moisés. Isso é importante você frisar, a gente gravar aqui, a gente frisar. Em nenhum momento, Deus se manifestou para Moisés enquanto ele estava rodeado de pessoas que com certeza o bajulavam devido à sua posição. E de repente ele já via dentro do coração, a Bíblia não dá maiores explicações, mas já havia no coração dele um anseio, né, de trazer justiça para o povo que ele sabia que pertencia, que era Israel. E ele resolveu fazer isso do seu modo, do seu jeito. E ele acaba querendo apartar uma briga, uma agressão que o egípcio está fazendo sobre o israelita. E aí ele acaba matando o egípcio. E ele é obrigado a fugir de lá. E quando ele foge, agora ele tem que recomeçar a sua vida para depois de alguns anos. Ele está no deserto, Êxodo capítulo 3, né, pastor? No capítulo 3 eu acho interessante que a Bíblia diz assim, ó: enquanto Moisés ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, aparece o Senhor numa sarça e numa forma de fogo. E aí ali inicia-se o chamado de Moisés. O chamado de Moisés não foi dentro do Egito quando ele era príncipe, mas quando ele estava no deserto como trabalhador comum. O chamado de Moisés não deu-se quando ele estava rodeado
de capacho, de pessoas que bajulavam ele, mas quando ele estava no deserto sozinho, quando ele está agora isolado, sozinho, é que Deus fala: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores, e eu tenho chamado para você, vai e liberta o meu povo. Então, quando ele está sozinho, a gente pega um Gideão, o capítulo 6 de Juízes, enquanto ele está malhando trigo no lagar, o seu povo sendo saqueado pelos midianitas, mas ainda assim ele está trabalhando escondido, mas trabalhando. Vou repetir, escondido, mas trabalhando. Acredito que Deus, isso chamou a atenção de Deus. E ele trabalhando, mesmo diante daquela circunstância, ele não estava murmurando, estava trabalhando, dando o jeito dele, e Deus se apresenta para ele quando ele estava sozinho. Sozinho. Eu quero reforçar e dizer o seguinte: nós estamos numa geração, meu pastor, que temos dificuldade em entender o processo da solidão, de você estar sozinho, temporariamente. Nós somos uma geração de multidões. É verdade. Nós queremos estar em meio às multidões, e é interessante que a gente quer estar em multidão, mas nunca estivemos tão solitários. Essa solidão hoje, Ronaldo, tem sido vista mais como algo pejorativo, como algo ruim. Exato. Né? Hoje você falar de alguém isolado, né, ainda que por um tempo determinado, pode parecer para alguns até um sinal de depressão, quando na verdade ele pode ser algo sadio, né? Exato. Claro que não é um isolamento permanente, o evangelista acabou de dizer aqui, é um isolamento temporário, né? Então esse isolamento temporário, como ele deu exemplos aqui, entre outros, né, que a gente tem na Bíblia, de que Deus ele se aproximou, e é o que a gente vem falando, o evangelista, acerca do devocional, achegai-vos a Deus, né, que é o texto que a gente usou como base para iniciar a aula semana passada, achegai-vos a Deus, né, que é Tiago 4 fala, e ele se achegará a vós. Então, quando nós estamos nesse processo de isolamento, de exclusividade com Deus, Deus ele se achega a nós também, porque ao mesmo tempo a gente busca Deus. Não é esse isolamento depressivo de que não quer saber de nada, não quer saber de Deus, não, mas o isolamento, como o evangelista está falando aqui, ele é importante também. Né? É verdade. E tem um trecho aqui, pastor, de um autor chamado Dallas Willard, que ele diz assim, sobre isolamento: a solidão é a mais radical disciplina da vida cristã. Olha só que forte. O isolamento, a solidão é a mais radical da disciplina da vida cristã. Ele continua assim: a solidão é a prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar presente com Deus. Forte isso. Amém? Então, aqui é o que ele diz, eu acho interessante. A solidão é a prática de estar ausente das pessoas e coisas para estar presente com Deus. Então nós precisamos entender o valor do nosso isolamento, da nossa intimidade somente com Deus. Então procure um local que você possa estabelecer como local de oração, como local de adoração, como local de leitura da palavra. Procure estar a sós com Deus. A sós com Deus. Mas vamos avançar. Eu vi, inclusive, uma das lives do pastor Evan Clare, ele falou sobre a oração, falou sobre a leitura da palavra, a adoração. E, resumidamente, a devocional consiste nisso. Não tem como você separar a tua devocional de oração, leitura da palavra e adoração. Também, eu achei interessante incluir a adoração. Não sei se o senhor também abordou a adoração. Sim, é porque como a gente, o conjunto, eu falei, olha, a questão da palavra, o momento de isolamento nos leva a adorar. Esse isolamento, esse devocional nos leva a adorar, porque a adoração a Deus, ela não tem uma fórmula pronta, né? Cada um, até mudo adora a Deus, né? Como a gente fala, cego adora a Deus. Então, não existe uma fórmula, né, evangelista, de se adorar. Então, à medida que eu me achego a Deus, eu dou esse momento de exclusividade, de isolamento para Ele, a adoração ela é espontânea, não tem aquele mecanismo de ninguém, levanta a mão para dar um glória, né, evangelista? Abra a tua boca e dê um glória.
é natural, pelo menos eu entendo assim. Então por isso que a gente... Sem vaidade. Sem vaidade, sem se preocupar com o que os outros vão dizer. O Reinaldo falou aqui, a Patrícia confirmou lá, viu? Quando você falou que ela... você fica lá sozinho, desliga tudo, ela chegou a botar ali um comentário. Então é isso, não tem como você, nesse isolamento, nesse momento com Deus, não adorar. Aí não tem como, mas assim, faz parte, claro, do devocional, como o evangelista está falando, esse momento de adoração. Que desce? Eu queria comentar aqui só o que a Karine, eu vi que a Karine Jonathan botou assim, ó, ficar isolado, mas não esquecer que Deus está conosco o tempo todo. E estamos sozinhos sem Deus, né? Estamos sozinhos das pessoas. E realmente, e se a gente observar isso, Karine, realmente a gente sabe que Deus está conosco o tempo todo. E talvez no isolamento nós sentimos isso mais profundamente. Exatamente. Né? Sentimos isso mais profundamente. Deus está conosco o tempo todo. Mas quando a gente está a sós com Deus, talvez essa presença ela se evidencia mais. Porque é só você e Deus, não tem ninguém para te atrapalhar, não tem ninguém para poder, né, se tornar aí um bloqueio entre você e Deus. Então, para te avançar aqui, eu queria falar inicialmente sobre isso mesmo, sobre adoração primeiramente, né? E eu me arrisco a dizer o seguinte, que talvez a maioria de nós tenha facilidade, quando se faz devocional, de orar e ler a Bíblia, mas talvez tenha uma dificuldade de adorar na devocional. Eu acredito. Eu digo isso porque eu tenho feito isso há pouco tempo, incluí a adoração particular, né? Eu não tenho nenhum, eu sempre fui um adorador no culto público, né? Mas eu confesso que adicionar a adoração na minha devocional particular tem sido há pouco tempo. E esses dias eu vivenciei uma experiência muito tremenda, eu vou contar no decorrer aí desse tópico da adoração, tá? Então vamos lá, só para a gente poder falar sobre adoração, queria citar aqui um texto de Tiago capítulo 5 e o verso de número 13. Tiago capítulo 5, verso 13, Tiago diz assim, está alguém entre vós aflito? Ele diz, ore. Depois a gente vai até citar esse texto novamente em outro contexto, no contexto da oração. Aí ele continua, está alguém contente? Cante louvores. Olha que interessante. Está alguém entre vós contente? Cante louvores, né? Aí o salmista, eu nem coloquei aqui o salmo, mas eu acredito que seja o Salmo 22. Eu esqueci de colocar aqui a referência. Porém, tu és santo, o que habita em meio aos louvores de Israel. Sabe o que eu tenho observado? A gente tem mais facilidade para poder orar, e depois a gente vai estar falando sobre oração. Sabemos que de alguns obstáculos da oração, mas eu acredito que se você pegar a adoração e a oração, eu acredito que nós temos mais facilidade de orar do que de adorar. Por quê? Geralmente quando por necessidade nossa, né, por estarmos passando por alguma tribulação, alguma angústia, a gente corre para o joelho. Às vezes quando não conseguimos, está buscando particularmente, o que nós fazemos? Pedimos auxílio de alguém. Sim. A intercessão de alguém. Então isso de certa forma ela está incutido, ainda que alguns tenham ainda desafio para poder orar, mas assim, ainda assim se a gente comparar a adoração e a oração, nós temos menos dificuldade de orar do que de adorar. Por quê? A gente tem uma cultura de geralmente agir quando o sofrimento bate à nossa porta. A gente tem essa propensão de agir quando o sofrimento bate à nossa porta. Como também a gente tem já incutido dentro de nós uma vontade de socorrer o que está sofrendo, está deprimido, né? E temos dificuldade de se alegrar com a pessoa que está alegre. Veja bem o paralelo que eu estou fazendo aqui. Vou repetir. Nós temos mais facilidade de orar por conta das adversidades, assim como também a gente tem mais facilidade para poder acolher as pessoas quando estão sofrendo do que a gente se alegrar com a vitória dela. E eu explico por quê.
Perceba, pegando essa questão de você se alegrar com quem se alegra, independentemente da nossa religiosidade, já percebeu como a gente se sente bem em ajudar o sofredor? Talvez por isso a gente vê diversas pessoas tendo fé ou não, religião ou não, ela entrega a quentinha na rua, né? Ela se compadece por alguém que perdeu um ente querido, porque na verdade, eu acredito nisso, a maioria das vezes, na verdade, não é porque a pessoa que está ajudando essa pessoa, isso que eu vou falar é bem profundo, mas é uma verdade, não é porque ela tem o amor de Cristo no seu coração, não, é porque a maioria de nós, quando auxiliamos um sofredor, a gente se sente melhor do que elas, porque vemos que tem alguém que está pior do que a gente. É verdade. Perceba só, se você pegar o teu Facebook após essa live e você postar lá uma mensagem: hoje estou triste, hoje estou decepcionado com as pessoas, hoje eu estou frustrado, frustrada. Sinceramente, faz igual o filósofo: quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro. Você vai ter pessoas que vão lá curtir, é verdade, é isso mesmo e tudo mais. E você, às vezes, inocentemente, não está percebendo que essas pessoas estão concordando, estão curtindo, elas não estão nem aí para você. Porque as pessoas que te amam de verdade não vão pactuar com aquilo que você está expressando, né? Publicamente e, de certa forma, se expondo para pessoas que nem sequer, nunca subiu um monte contigo, nunca chorou contigo. Porque as pessoas que verdadeiramente te amam não vão concordar contigo, vão te procurar no privado e dizer: o que está acontecendo? Poxa, não se expõe assim não, entendeu? Desabafa comigo. Agora coloca lá, coloca um testemunho, coloca um texto que, se levanta, vamos lá. Poucas pessoas dão atenção a isso. Sabe por quê? Infelizmente a maioria de nós somos igual às carpideiras. Somos iguais às carpideiras. Se você for estudar na Bíblia, as carpideiras elas eram mulheres que eram pagas para chorar no processo lá do velório, culto fúnebre. Elas recebiam para poder chorar. Ou seja, aquelas mulheres recebiam, eram abençoadas por conta do sofrimento alheios. Tem gente, desculpa, me perdoe, mas é para você entender. Cuidado, tem gente que tem o espírito de verme. Verme se alimenta de lixo. Verme se alimenta de lixo. Tem gente que se alimenta dos teus problemas. Eu falei, evangelista Reinaldo, esses dias, que quando a gente coloca, não sei se foi na última live, no culto, quando a gente coloca uma bênção, né, eu conto uma bênção e divulga às vezes, né, consegui algo, Deus me deu algo. Se você pegar para análise no Facebook, nas redes sociais, você quase não tem curtida. Agora você coloca uma tragédia, coloca que alguém morreu, você coloca só o símbolo de luto. Você nem diz quem morreu, quem foi, bota o símbolo lá que fez essas vezes disponíveis de luto. Mesmo sem você dizer quem morreu, tem lá mais de 100 curtidas, 100 comentários, gente querendo saber quem morreu, se foi parente, depois de descobrir de que morreu, né? A tragédia aparece, como ele falou, esses vermes atrás. E aquilo que era bênção para você estar lá, glória a Deus, irmão, pela tua vitória, você vê pouco. Você vê pouco. E isso que ele está falando aqui é realmente, a gente vem falando sobre isso. No culto eu falei, gente, a gente tem que se alegrar mesmo com os irmãos. E uma coisa que a gente erra muito, Renato, sabe o que é? A gente espera às vezes alguém cair, ficar quase morto para poder ajudar. E ao invés de você estar vendo que a pessoa está indo para o caminho errado, em vez de você estender a mão logo antes, né? Como Pedro, Jesus não esperou Pedro se afogar para salvar Pedro, né? Pedro estava se afundando, ele foi lá, estendeu a mão e tirou logo. Depois foi chamar a atenção de Pedro, né? Depois ele foi lá e deu a bronca a Pedro. Mas primeiro ele salvou. Nós temos o costume errado. A gente primeiro espera às vezes, né? Morreu, está quase morto. Primeiro você detona a pessoa, praticamente executa, né? Depois é que você morreu. Puxa vida, mas tinha tudo para ser uma bênção, tinha tudo para fazer a obra do Senhor. Não é isso que Deus quer, é o que o evangelista está falando, né? Esse socorro tem que ser de imediato, essa ajuda tem que ser de imediato. Patrícia está entregando o teu devocional, ela falou que no comentário anterior ali, que você gosta de um fundo musical. A Patrícia está dando a dica do devocional do nosso evangelista Reinaldo para a gente aí.
Amém, evangelista? Pode continuar. É verdade. Então por que eu estou dando toda essa volta, né, meu pastor? A gente está dando essa volta porque, para dizer o seguinte, por que a Bíblia, Deus, ele é impressionante. Quando a gente lê o texto, né, ele diz assim, né, está alguém aflito? Ore. Você percebe? É bem claro, a Bíblia fica bem explicado. Quando você está abatido, a Bíblia te cobrar que você ore, porque Deus vai solucionar o teu problema. Agora, por que? Já parou para pensar? Eu estava pensando hoje, por que Deus fala para a gente também tomar uma atitude quando a gente está alegre? Ou seja, adorar, se alegrar, festejar. Por que disso? Tendo em vista que você já está feliz, então por que tu tem que colocar isso para fora? Que impacto tem isso na tua vida, na minha vida, e que impacto tem isso na vida das pessoas? Por que eu estava pensando nisso, e é bem simples. Aí a gente vai para a cultura judaica. O próprio Deus estabeleceu para Israel o quê? Comemoração de festas, celebração de festas, memoriais. Perceba, a gente tem um memorial, a gente celebra, a gente festeja, a gente glorifica a Deus, a gente adora a Deus todo mês, especialmente no momento da ceia. E o que retrata a ceia, que é uma ordenança de Deus para a igreja? O que retrata? A vitória de Cristo na cruz. A vitória de Cristo na cruz. E o que essa celebração causa em nós? Causa no nosso coração alegria, gozo, sentimento de vitória, de saber que nós hoje estamos aqui, mas aquele grande dia nós estaremos lá. O que demonstra a Santa Ceia? Que aquele que morreu ressuscitou no terceiro dia, e o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, naquele grande dia nos ressuscitará. Então devemos celebrar isso. É verdade. São memoriais. A festa da Páscoa, tabernáculos, era um momento de alegria por aquilo que Deus fez. É impressionante, olha só como é que o Espírito Santo, é por isso que o pastor tem feito isso, e eu também tenho incentivado muito os gadistas além. É impressionante para poder retratar isso. Sabe de onde eu tirei um trecho de um livro? Sabe de que livro que eu tirei um trecho para representar isso? Segredo da Mente Milionária. Eita. Olha só, que não tem nada a ver. Segredo, o pastor já leu, tá lendo, né? Não, já leu? Tem indicado para algumas pessoas. Segredo da Mente, olha o trecho que eu peguei, que eu achei interessante, que retrata sobre a importância de você celebrar, de você, né, no nosso caso aqui, no nosso contexto, adorar a Deus. Tem um comentário aí? Vai vendo aí, tá. Eu vou vendo aqui que é. Olha só o que o autor do livro Segredo da Mente Milionária vai dizer. Ele vai falar sobre, vamos aplicar, ele fala sobre dinheiro, sobre economizar dinheiro. Ele diz assim, ó: em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Aí ele diz, nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso o que obterá. O que esse autor vai estar dizendo? Está dizendo o seguinte, ele diz assim, ó: a gente tem uma cultura de economizar dinheiro para os tempos de crise. Exato. Olha só, a gente na nossa mentalidade já está se preparando para o dia mau. De certa forma, né, isso é bom, mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? A gente tem essa cultura de ficar se preparando, juntando dinheiro só para o tempo mau. Por que a gente não torna isso mais completo, mais edificante para nós, e começa a juntar dinheiro para os dias bons da vida? Ou seja, né, eu e minha esposa, a gente está, em nome de Jesus, na próxima férias aí, em nome de Jesus a gente vai viajar. Agora não tem desculpa não, né, esposa? Agora com carro, com tudo. Ó, o evangelista está antecipando aqui um dos temas da nossa aula de economia familiar que a gente vai começar em breve, né? Glória. A gente iniciar lá no canal, teve uns contratempos por causa da questão da Câmara, mas ele já antecipou aqui. Um dos livros que a gente, né, usou como base é esse, porque ele não trata só de dinheiro, né, Reinaldo? Algumas pessoas já leram, né, o Jonathan já colocou ali, que a Aline já leram, e não é só de dinheiro. E o que o evangelista falou aqui é primordial. A gente não pode se preparar só para o pior, né? A palavra do Senhor diz também
Salomão vai deixar isso claro também, que nós devemos aproveitar os dias enquanto a gente tem condições. É verdade. Que vai chegar, o dia mau vai chegar, o dia que nós não vamos ter a mesma força vai chegar, e neles, como diz o Salomão, nós não vamos ter contentamento, não temos como criar nada. Então a gente tem que aproveitar agora. E se a gente estiver preparado para os momentos bons, quando surgem os maus momentos, a gente consegue também passar por eles de uma outra maneira, de uma maneira mais tranquila. É verdade. Então, assim, é importante a gente ter uma visão mais ampla, de não só viver na defensiva, mas avançar para que a gente viva a vida plena de Deus. Vocês aí nessa viagem tão esperada. Vai vir em nome de Jesus. Anunciou ao vivo, hein, Patrícia? Tem quase mais de 30 testemunhos aí. Então, é porque a gente vê muito tempo de guerra, e a gente vê muito no tempo de Davi. Agora a gente está vivendo o tempo de Salomão. Ô, glória. Quem estava vivendo o tempo de guerra, Davi não construiu o tempo porque ele ocupava a mente dele, né? O tempo dele estabelecendo estratégias de guerra. Agora está chegando o tempo de Salomão, o tempo de paz. Aí tem como produzir, pensar no futuro. Então, o que o autor está dizendo? Gente, projete também, celebre os dias bons. Você tem a oportunidade de celebrar os dias bons, celebre. Por quê? Vamos lá, vamos ser bem de uma forma simplificada para a gente poder entender. Por exemplo, cara, uma data de aniversário. Tem gente que vou passar em branco. Não passa não. É uma oportunidade de você celebrar, se alegrar. E aí, dependendo, por exemplo, você faz um aniversário, cara, você tira foto e você fica, caramba, que bom. Que bom. Eu vou usar um exemplo simples aqui. Outro exemplo, ontem tivemos uma comunhão lá, né? A Barbosa tá aí, quando tá na live, acho que ele entrou também, né? Barbosa, tá digníssima esposa dele, o nosso, né, Gadita Carlos. Ontem, né, numa comunhão lá em casa, e aí terminou a nossa comunhão lá. O Thiago até falou, a Patrícia comentou também, pô, a gente podia fazer mais vezes. Olha só, por quê? Aquele momento marcou. Então aquela celebração ali, aquela comunhão marcou a gente de tal maneira que nos incentivou a querer mais. Você entende isso? Então celebre a vida, celebre as suas vitórias, não deixa passar em branco não. Tem que se preparar só, vou me preparar, me adestrar para o dia mal, para a batalha. A Bíblia diz isso, mas calma aí, a vida não é só você se defender contra o mal não, é você usufruir também daquilo que é bom. E aí, como ele diz, o princípio que ele fala é o seguinte: quando você só se prepara para o problema, tu só vai atrair problema. Exatamente. Mas quando você se prepara, cara, vou me programar para fazer algo legal, algo bom, você já está atraindo o que é bom, né? Inclusive a própria Bíblia diz, aquilo que você pensa é o que vai acontecer, o que você vai atrair para si. É verdade. Então, sabendo desse princípio, a palavra do Senhor nos incentiva a nós estarmos felizes. Coloca para fora a tua felicidade. Compartilha, chama um amigo. Não vou contar para todo mundo, não, ninguém, né, todo mundo é digno. Tá, então chama as pessoas mais allegadas a você. Celebra, glorifique a Deus, comemore, porque aquilo vai marcar você. E você, quando tiver outra vitória, vai falar, aquele dia foi bom, então vou continuar celebrando, e a gente vai viver uma vida de adoração. Uma vida de adoração ao Senhor, incluir Deus nas nossas vitórias, incluir Deus no nosso dia a dia. Eu vou contar uma experiência aqui, para a gente poder avançar. Esses dias eu tive uma experiência, né, particular com essa questão da adoração, e eu de joelhos no chão, me veio um hino no coração. Ele fala mais ou menos assim: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Aí ela continua falando, há um lugar onde eu ouço o teu espírito, há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde a justiça impera, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, cara, isso deve ter uma pregação. E eu comecei aquela música a entrar dentro de mim de uma maneira, eu falei, caramba, que coisa linda. E eu lembrei do texto que diz que Deus, que nós lemos aqui também, Deus habita no meio dos louvores de Israel. É por isso que Deus estabeleceu festas, porque Israel, quando estava celebrando, Deus estava no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que entender a profundidade disso, porque adorar a Deus é gratidão. Então agradeça a Deus pelo que você tem hoje.
Eu às vezes fico naquela varanda, estava até comentando ontem, naquela varanda quando amanhece, eu vejo aquela praça, a nossa praça lá tem umas árvores que são floridas. Eu falo que a única coisa que prejudica a visão lá da nossa área é os fios. Os fios têm que ser subterrâneos, igual na Europa, né? Aquele poste, aquele fio, mas o restante, aquela árvore bonita, praça, aquele sol batendo, eu falo que coisa linda. Eu acordo de manhã, pego meu café e tomo um café na varanda. Cara, aquela vista maravilhosa ali, então, porque é celebrar as pequenas coisas. É Heloísa Rosa, a música, né? Patrícia botou lá, minha esposa, da Heloísa Rosa. Depois medita nesse hino. Há um lugar, Heloísa Rosa. E esse louvor fala que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Medita nessa palavra, nesse hino. Isso dá uma pregação profunda. É verdade. Porque quando a gente tem esse envolvimento com Deus, as coisas ao teu redor não vai mudar. Ela fala que não vai influenciar, as pessoas não vão te influenciar. É nesse lugar que você ouve o Espírito. Há quanto tempo você não ouve Deus? É verdade. Há quanto tempo você não ouve a direção de Deus? Há quanto tempo? E a comunhão traz isso para nós, traz direção. A gente ouve a voz de Deus, a gente sente a justiça de Deus, a gente se sente justificado diante de Deus, porque a presença de Deus, ela traz isso. Amém? Então, aleluia. Que o pessoal está comentando ali. Esse lugar do Senhor, botou a Silvânia lá. Que o evangelista está falando aqui é muito forte. Por quê? Porque é o devocional, é o propósito que nós estamos fazendo, né? Por isso que eu lancei o desafio desde a primeira aula, né, de você começamos com 30 minutos, né? Semana passada 45 minutos, daqui a pouco eu vou anunciar o período para essa semana aí. Mas se você não fizer isso, se você não der esse tempo para o Senhor, muita coisa vai passar desapercebido. É verdade. Porque o que o evangelista falou, às vezes o fixar às vezes os olhos, né? Você vê a mão de Deus em muitas coisas. Tem um louvor antigo, né? Eu gosto do antigo, que é da Cristina Mel, muita gente talvez não conheça, mas ela fala: veja a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus em tudo, né? Quando a gente está sensível, quando nós temos esse momento de adoração, a gente vê a mão de Deus em todas as coisas, né? Tudo a gente vê a mão de Deus. Então, essa semana fiquei tão envolvida com problemas externos, como recebo essa palavra. E aproveitando até essa colocação da Silvânia, por isso que é bom EBD. O EBD tem a gente já fica já com a nossa mente já preparada para poder a gente, né, interagir. O Reinaldo queria fazer esse momento de interação, gente. Eu gosto. Agora que é bom, né? Eu gosto. Eu falei, então, aqui no EBD a gente consegue. Exatamente. O pastor queria que eu falasse, eu falei, não, fala, pastor, eu gosto, é bom. Então aqui, eu ia deixar só ele, mas... Só baixar aqui para ler novamente o comentário da Silvânia. Essa semana fiquei tão envolvida com problemas externos, como recebo essa palavra. Eu tenho aprendido, Silvânia e demais irmãos, que a gente também está, logicamente, a gente está falando de devocional, né? Devocional está falando falando sobre isolamento, mas eu tenho aprendido, né, que a gente precisa envolver Deus também nas nossas, não só na nossa vida espiritual ali, mas sim na nossa vida emocional e social. Qualquer atividade, né? Qualquer atividade social. E às vezes, né, quando a gente tem que procurar também ouvir a voz de Deus em meio a ela falou, esses problemas. Em meio a esses problemas, porque Deus fala muito através dos problemas. É verdade. Deus fala muito através dos problemas. Inclusive foi até o comentário que eu fiz ontem até com o Carlos. É interessante, né? Talvez cabe no que você está falando aí. Não sei se é o seu caso, mas é o caso de muita gente. A gente encontra Deus através da devocional, mas sabia que a gente encontra também Deus, né? Que é o tema, né? Como encontrar Deus na devocional. A gente encontra Deus também através das próprias adversidades e problemas do dia a dia. Você acredita, Reinaldo, que eu costumo pensar assim, tá? Que a gente consegue aprender muito mais e ver talvez Deus muito mais nos problemas. Não é que nós não vemos nos momentos de alegria, a gente vê, né? E você falou uma coisa certa, a gente tem muita dificuldade desse prazer de alegria e talvez até com medo, não sei se é isso, mas às vezes as pessoas deixam de se alegrar e comemorar com medo de alguma forma isso afastar Deus. Deus não está distante do momento de celebração, Deus está ali presente. Nós é que temos que tomar cuidado para que esses momentos de prazer, de alegria, nos afastem de Deus. Mas não é isso que nos afasta de Deus, somos nós.
né? Mas talvez esse medo que algumas pessoas têm de celebrar e isso fazer que a gente se distancie de Deus, isso não vai te distanciar de Deus, né? Isso não vai te afastar de Deus. É a mesma coisa que eu falo, a pessoa ganhou muito dinheiro e se afastou. Não, o problema não é o dinheiro, não é que agora ela tem dinheiro. Na verdade, o dinheiro talvez só potencializou o que já estava dentro dela. E aí agora que a pessoa teve condições, não é isso, não é a alegria não vai afastar você de Deus. Tem gente que acha que ser crente é andar cabisbaixo, é não ficar rindo, não sorrindo. Não, o crente é para sorrir, né, Reinaldo? O crente é para se alegrar. Agora, de fato, nesses momentos que o evangelista está falando aqui, que a Silvana comentou, nesses momentos difíceis, até por estar mais sensíveis, talvez, né, a gente acaba conseguindo ver mais Deus, eu entendo assim, de uma forma diferente. Não que a gente não veja, né, no prazer da alegria e na celebração, mas eu acho, não sei se você pensa assim, não, a gente fica mais sensível, sim, quando a gente está nesses momentos de lutas, de provações, e Deus se revela, como ele falou ali, né? É verdade. Então, assim, se você pensa assim... Sim. A gente percebe que, ó, para resumir isso que o senhor falou, a Karine colocou aqui, ó, Deus estipulou as primeiras festas aonde? No deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, até, né, fazendo alusão ainda a isso, a gente costuma dizer, tem algumas pessoas que realmente, e eu concordo com isso, de onde, em que momento surgiram os hinos mais profundos? Na provação, nos desertos da vida, aonde surgiram as pregações do mensageiro, do pregador mais profundas? No deserto. No deserto, aonde pode pegar as mensagens profundas, os hinos que nós temos aí que a gente canta, é surgir da onde? No deserto. Porque é no deserto que Deus ele faz igual Jesus, ele se isolou no Getsemane, né? Getsemane significa prensa, né? De óleo, é onde você é prensado ali para que o óleo saia de você, ele venha brotar de dentro de você. Às vezes quando você é moído, às vezes você quando passa pela tribulação, quando você é levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, é onde surgem os maiores cânticos, as maiores pregações, os maiores projetos de vida. O deserto talvez é onde a gente consiga ter as maiores experiências, é onde literalmente o sobrenatural acontece. Quando a gente fala, por isso que eu tenho dificuldade de quando alguém questiona ou que vem questionar, eu estou no deserto. Não, aproveita o deserto. Exatamente. Deus permitiu você ir. Agora, se você está no deserto com Deus, que aí tem uma diferença, né, evangelista? Exatamente. É você ir para o deserto porque você procurou ir para o deserto e Deus te levou lá. Exatamente. A gente vê na palavra Deus conduzindo o povo ao deserto e dando experiência. Israel não saiu mais fraco, pelo contrário, Israel saiu mais fortalecido do deserto. E os inimigos reconheceram isso. E isso que eu acho interessante, as pessoas não entendem isso. Não é só você que percebe que você, quando sai do deserto, sai mais fortalecido. Aqueles que te conheciam antes do deserto, quando você consegue vencer o deserto, evangelista, há um reconhecimento que você veio mais forte. Exato. Você pode ter certeza disso. Se você hoje, presta atenção nisso aí, se você hoje está passando por um deserto, quando você venceu o deserto, você e quem te conheceu e viu você no deserto, vai te ver mais forte do que antes. Pode ter certeza disso. Porque as experiências vêm, é o que o evangelista está falando, o momento de adoração, os cânticos vêm, as experiências, o testemunho, né, que vem do deserto. Verdade. É interessante, eu lembrei aqui de um pregador, parece que asiático, não lembro se era do Japão, eu sei que para aquelas bandas de lá. Ele disse o seguinte uma vez, eu achei interessante, se você quer ter o meu respeito, mostre-me as tuas cicatrizes. Eita, forte, hein? Se você quer ter o meu respeito, mostre-me as tuas cicatrizes. É verdade. E as cicatrizes, como disse uma vez Josué Brandão, não é para que você se autoflagele, se sinta alguém marcada pela dor, não. Se você tem cicatrizes, é sinal de que você foi machucada, mas não morreu. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou muito bem. Então, os desertos da vida, né, as tribulações diárias também são para nos aperfeiçoar, né, e nos mostrar
a sua bondade. Eu vou avançar aqui porque é 11h06. 15 minutos de tolerância, então a gente vai. É. 11h15 no máximo. 11h15, então já são 10h56. 10h55. Vamos avançar aqui. Rinaldo, é uma benção. Então, adoração, agora vamos para a oração, né? A oração edifica o nosso espírito. A gente vê aqui, Davi orava 7 vezes no dia, Salmo 119, verso 164, Davi orava 7 vezes no dia. Salmos 119, verso 164. Daniel orava 3 vezes por dia, Daniel capítulo 6, verso 10. Os judeus devotos do tempo de Jesus oravam de 2 a 3 vezes por dia. A oração é para o crente o que o capital é para o homem de negócios, tá? Então, a gente sabe da necessidade de nós estarmos em oração, porque a oração ela edifica o que nós somos, espírito. Eu já falei isso diversas vezes na EBD, eu achei muito interessante, né? O Kenneth Reagan vai dizer, nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos, habitamos num corpo. O seu verdadeiro eu é espiritual, você é espírito. Então, para que o nosso espírito seja edificado, nós precisamos de orar a Deus, né? O autor Leonard Ravenhill, no livro Porquetar do Pleno Avivamento, ele vai dizer que não há necessidade de espiritualidade para você pregar, basta você fazer um seminário, né? Estudar, ter uma boa ideia sobre homilética, hermenêutica, que você consegue fazer um sermão muito legal e pregar. Você não precisa de ser ter espiritualidade para poder abrir uma empresa, mas você precisa de espiritualidade para orar. A nossa falta de oração é a falta de espiritualidade. A gente tem que entender que a oração ela é inerente ao crente, como a leitura da palavra, que vai ser o nosso tópico final. O último tópico vai ser sobre a palavra. A oração, ela, perceba, eu vou citar só o Daniel que a gente citou aqui, que orava 3 vezes ao dia. Daniel não foi uma testemunha viva de Deus no período lá da Babilônia, o reino persa, porque ele reinou durante 3 ou 4 governos sucessivos. O cara, né, ele não deu testemunho dele simplesmente porque ele era bonitinho, não, porque ele era especial para Deus, não foi isso. Tinha uma vida de oração, orava 3 vezes ao dia. Aí a gente percebe o que isso causou no coração de Daniel. Logo no capítulo 1, verso 8, é interessante que quando é proposto para que eles comessem dos manjares do rei, olha a palavra dele de convicção. No capítulo 1, verso 8, ele diz a Bíblia assim, e determinou, mais ou menos assim, assentou, a palavra correta é essa, e assentou Daniel no seu coração não se contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, a vida de oração de Daniel trouxe para ele determinação. Isso é determinação, a mesma que se encontra em Jó, quando ele vai dizer, né? Ele vai falar sobre a determinação, né? Quando você certear firme, né? Se você determinar algo no teu coração, certear firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A oração traz essa determinação, cara, de tal maneira que lá no capítulo 6 de Daniel, quer ver? Versículo 16, vale a pena a gente ler, que o Daniel, o testemunho dele lá, a vida de oração dele, além de trazer uma determinação para o coração dele, causou impacto no coração dos governantes da sua época, tendo em vista que ele governou por mais de um rei, tá? Olha só, de 6,16, que diz assim, ó, lê aqui. Então o rei ordenou que o trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja a profundidade desse texto. Esse rei não era crente, esse rei não tinha devocional com Deus, esse rei, ele não adorava a Deus, esse rei, ele não orava, não lia a palavra de Deus,
mas esse rei conseguia ver Deus na vida de Daniel, porque Daniel era um homem de oração. A tua oração, a tua vida de oração, a tua vida de devocional evidencia Deus para quem não busca Deus. Eita, forte isso, hein? Vou repetir, a tua vida de oração, a tua vida de adoração, a tua vida de devocional com Deus faz com que aqueles que não buscam a Deus, faz com que aqueles que não fazem o que você faz para encontrar Deus, encontre Deus, ou pelo menos veja Deus através de você. Exatamente. Porque o rei não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus, mas ele falou, cara, eu não conheço Deus desse cara, mas quando eu olho para a vida dele, eu vejo o Deus que ele serve, de tal maneira que eu vou ter que te jogar aí dentro dessa cova, mas eu acredito que o Deus que você serve, pelo que você vê aqui dentro, ele pode te tirar dessa situação. É interessante que ele fala, esse Deus que você serve continuamente, ou seja, o rei, ele tinha a noção que Daniel não havia inconstância em Daniel, e o devocional ele traz isso. Uma vida de devocional ele traz estrutura, ele estabelece uma estrutura na nossa vida de tal forma que a nossa adoração é contínua, né? Então o rei sabia que Daniel não tinha momentos, como eu falei na outra aula, de ficar em cima do muro. Tem muita gente que fica em cima do muro porque não tem devocional com Deus, né? Então quando você tem um devocional com Deus, né, você tem uma vida contínua de adoração a Deus. Isso é tremendo. Ele reconhecia isso em Daniel. Ele sabia que Daniel não tinha estabilidade em Daniel. Tem muito crente hoje, nos dias de hoje, instável, porque não tem vida de oração, não tem devocional nenhum com Deus, não adora a Deus. Adora a Deus de vez em quando vem na igreja, né? Vamos lá. É verdade. Antes de continuar aqui, queria só dar um glória aí para Jaqueline. A Jaqueline é a mãe do sobrinho da Patrícia, do Lucas, que teve aqui antes de viajar para os Estados Unidos. Amém. A mãe dele ela teve aqui também com a gente, está aí online. Está lá, Deus abençoe. Tá lá nos Estados Unidos? Não, voltaram para o Brasil. Amém. Deus abençoe Amém. vocês aí em nome de Jesus. Amém. Vai Glória lá, a Deus. Então, para a gente avançar aqui, a gente precisa entender a necessidade de nós termos uma vida de oração. Para finalizar os tópicos, depois a gente vai conseguir fazer as considerações finais. O último tópico é sobre a palavra de Deus. Eu costumo sempre, a gente está lutando aí para poder a gente fazer o Outubro da Reforma, né, pastor? A gente tem essa ideia, só que mais uma vez acho que vai ficar difícil fazer, né? Presencial. Porque a gente Quem vai. sabe a gente não tenta fazer isso online, né? Exatamente. Então, vamos pensar aí. Glória. Por que eu estou dizendo isso, né? A gente tem essa. Desde o ano passado, né, que a gente... Desde o ano passado a gente tem projeto de fazer Outubro da Reforma Protestante. Por quê? Poucos de nós, até nós que eu digo pentecostais, os tradicionais costumam valorizar mais a nossa história, né, da Reforma, desde lá de 31 de outubro de 1517, com Martim Lutero, e os que vieram antes dele, para poder a gente conhecer e ver o preço que esses homens pagaram, alguns até com a própria vida, porque nós não tivemos mártires só em Atos, não. É verdade. Nós tivemos mártires também no nosso século, temos até hoje, e alguns desses mártires que a gente vai estar falando quando fizermos essas ministrações sobre a reforma, foram pessoas que pagaram um preço altíssimo para que esse livro aqui chegasse até nós. Verdade. Infelizmente, nesses dias parece que nós somos uma igreja que tradicionalmente é do livro, sem livro. Temos uma religião sem livro. Porque poucos abrem a Bíblia para poder fazer a leitura desse livro, meditar nesse livro. E por isso talvez nós temos no nosso meio, cara, um número gigantesco de pessoas que estão vivendo coisas assim que infelizmente até envergonha o nome de Deus. E esse não é o projeto de Deus. Deus quer que nós nos alimentamos, porque a palavra de Deus, grave isso, a palavra de Deus é a luz para a nossa mente. É verdade. A palavra de Deus é luz para a nossa mente. O salmista, eu gosto muito de salmo, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. Na verdade, o coração é músculo, é na mente que você guarda. Medita na palavra, a palavra você não medita aqui. A meditação na palavra. Então esse livro ele é importantíssimo, de tal maneira que Deus, quando o Josué estava diante do desafio de liderar o povo de Israel na sucessão lá de Moisés,
Deus fala, antes que ele abrisse a boca e reclamasse, como Moisés fez, colocasse barreira para a sua liderança, Deus fala assim, ô Josué, vou te dar um segredo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. A palavra dá norte para a gente. Quando você abre a palavra de Deus ela é a voz de Deus para mim e para você. A palavra de Deus aberta é direção de Deus para mim e para você. A palavra de Deus aberta é libertação de Deus para mim e para você, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra fazendo divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Quando você abre a Bíblia, você vê um espelho. Você vê um espelho, porque você olha a vida que Deus estabeleceu e compara com a tua vida. Você se vê aqui, você é confrontado com a palavra, e você vê, e eu vejo as áreas que eu preciso melhorar na minha vida. Esse livro tem sido negligenciado por nós, onde existem muitos missionários que têm que esconder a Bíblia na mala para poder levar para pessoas de povos, de nações que é proibido ler a Bíblia. Tem países que você só pode ler o trecho de um versículo. Não tem uma Bíblia para todo mundo, é uma Bíblia para todo mundo ler. É verdade. Tem países que você rasga, né, um pedaço e eles trocam, né? Eu já vi isso em estudos de missões, que cada um tem um pedaço da Bíblia e eles vão trocando os textos para que cada um possa ler um pouquinho, porque nem, né, a Bíblia por inteiro eles conseguem ter de uma vez só. Então eles trocam entre si trechos da Bíblia. Isso e aqui a gente tem e poucos usam, né? Aqui não tem, Reinaldo. Tenho certeza que quem está na Bíblia, mas tem gente que só lê Bíblia quando está na igreja ou quando está numa aula e olha lá, né? E quando está numa aula de EBD online ou no estudo, né? Não é só ler na hora que você está no culto ou na hora que você está numa aula. A Bíblia é para ser lida, como ele falou aqui, né? A tempo e fora de tempo, né? Meditar nela o tempo todo, como o Senhor deu não só para Josué, né? Mas também para nós também, né? O salmista fala também sobre isso, né? Então é importantíssimo isso, né? Ter o prazer, a leitura bíblica, ela tem que ser prazerosa. O salmista diz: bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho desidicamente bem se acerta, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então eu tenho que ter prazer em pegar a palavra e ler. Não pode ser, tem gente que lê, Reinaldo, mas parece que é um sacrifício. Parece que é aquela coisa, não, porque o pastor falou, porque o irmão falou que eu tenho que ler. Não, você tem que ter prazer. Você não tem prazer em comer? Né? Na maioria não tem prazer em comer, né? Você não tem prazer em se divertir, em passear. Você tem que ter, a leitura bíblica tem que ser algo prazeroso. Por isso que muita gente lê, Reinaldo, e não consegue, e diz que não entende, porque às vezes está lendo como uma obrigação, como um sacrifício. Não, você tem que ler prazer. O texto fala isso, né? E tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então não é ler de qualquer maneira, né? É ler com prazer. Você lê como se você estivesse comendo aquele chocolate que tem gente que gosta, Reinaldo, aquela pizza maravilhosa. Estou fazendo uma comparação só aqui para a gente entender o que dá, porque às vezes dá prazer, para outros não, né? Para outros ali é um sanduíche natural, né? É difícil, mas tem. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Ler com prazer, isso aqui é maravilhoso, irmão. E quando o senhor fala sobre ter prazer de comer, a palavra de Deus é alimento. É um alimento, exatamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é fortíssimo. Acho interessante uma frase que a Silvânia colocou para poder finalizar. Ela falou que prazer. Não é isso aqui não. Acho que é privilégio que ela colocou. Isso, somos privilegiados. Silvana colocou, somos privilegiados, e é verdade, privilégio que nós temos. E a gente costuma fazer, para finalizar a aula, claro que o pastor vai fazer as considerações finais,
a gente costuma orar por necessidade. A gente costuma ler por necessidade. Quando eu digo por necessidade, é na visão de um egoísmo, onde eu só penso em buscar de Deus aquilo que eu particularmente preciso e esqueço das pessoas que estão ao nosso redor. A gente é chamado para fazer muito mais do que isso. A gente é chamado para poder, além de buscar aquilo que nós precisamos para nós, basicamente, é de ter também para poder dar. Aleluia. Isso se resume naquilo que os discípulos em Atos capítulo 4, verso 20, salvo engano, né? Eles vão dizer o seguinte: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que a gente precisa entender é que a gente tem que ter uma vida com Deus numa dimensão proporcional àquilo que nós precisamos de dar para os que estão ao nosso redor. A Bíblia não nos chama para sermos abençoados. A Bíblia nos chama para sermos abençoadores. E eu resumo isso lendo um texto para passar definitivamente a palavra para o nosso pastor e coordenador do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha a responsabilidade. Que os homens nos considerem como embaixadores de Deus e ministros de Cristo, despenseiros do seu mistério e ministros. Então cabe a nós ir na dispensa de Deus. Concluo dizendo o seguinte: nós precisamos ser resposta de Deus para esta geração. As pessoas precisam encontrar em você e em mim resposta. Isaías vai dizer, é o que resume o ministério de Cristo, Isaías 61, né? Ele me ungiu para quê? Para você, né, se sentir melhor do que os outros? Para você dizer, tá vendo? Como diz o hino lá, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, entendo o hino e gosto dele, mas é muito mais do que isso. O objetivo é que a sua vida, a minha vida, a nossa vida reflita a fidelidade e o amor de Deus. Deus nos abençoa para poder abençoar. Então, a nossa devocional não consiste simplesmente em a gente buscar a Deus para receber o que nós precisamos, mas buscar a Deus para receber aquilo que nós e as pessoas que estão ao nosso redor precisam receber, porque ainda sendo Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá o privilégio de sermos canal de bênção para as pessoas, para essa geração. E Deus vai estar para mover, derramar um grande avivamento na nossa nação, e será através de mim, através de você. E será que como dispenseiras, a dispensa de Deus está cheia, Renato? Também o que não falta na dispensa de Deus louvado é alimento para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que esse estudo hoje, né, essa segunda aula aí, hoje com a nossa participação aí especial, e eu me alegro muito, né, de estar aqui com o nosso evangelista Reinaldo. É um canal de bênção realmente para as nossas vidas, né? Hoje poder aí ouvir mais um pouquinho dessa palavra através do nosso evangelista é uma bênção, um canal de bênção, e glorifico a Deus, né, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos. A gente mudou muita coisa, né, evangelista? A gente aprendeu muito com essa pandemia, temos aprendido muito, né, e a gente tem aí procurado estratégias, né? A live, eu sei que várias igrejas estão fazendo isso, não só a igreja, mas a sociedade de um modo geral está fazendo isso, né? Então a gente se colocou, eu particularmente nunca fui tão fã de rede social, mas a gente vem com o tempo se adaptando, vendo a necessidade, como ele falou, colocando como dispenseiros aí, procurando de Deus maneiras, estratégias. A gente está aí progredindo, eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo. Ontem mesmo eu estive aqui reunido com uma pessoa para nos orientar, né, como fazer, como melhorar. Então a gente está aí procurando, né, diante de Deus, dar o de melhor para você através da palavra do Senhor, amém? Então, como eu sempre costumo dizer, a EBD é para isso, né? É
um aprendendo com o outro, por isso que a gente procura interagir aqui. Hoje a gente teve esse privilégio de estar aqui aprendendo com o nosso evangelista, a gente poder contribuir, né? Evangelho não é disputa, né? Muita gente infelizmente promove disputa, quem prega mais, quem ora mais, quem canta mais, né? Isso é uma coisa terrível, né? Mas eu costumo dizer isso. As pessoas falam, o senhor fala, porque infelizmente tem, né, pessoas que ao invés de dar exclusividade para Deus, elas querem ser exclusivas, né? Só ela canta, só ela prega, só ela dirige, só ela dá aula, só ela ensina. Se não for ela fazendo, se não for ela, né, agindo, né, quando eu falo de uma forma geral, e isso é muito triste, né, Reinaldo? A gente tem que aproveitar o de melhor, a oportunidade, cada um contribuindo com o reino, cada um, como diz a palavra, dentro daquilo que foi chamado, né? Então cada um contribui da melhor maneira. Não é, eu coloquei esses dias lá, a unção de Deus é que faz a diferença, né? Não é o conteúdo que eu tenho, que o evangelista Reinaldo tem, né? Muitos podem sim, né? Como a nossa irmã colocou, e eu louvo a Deus por isso, muitas pessoas têm sido alcançadas pela EBD. Fico muito feliz de ter visto esse resultado. Confesso aos irmãos que a primeira vez que eu fui fazer, eu achei que talvez não fosse ter pessoas nos acompanhando, porque a gente sabe da dificuldade até na presencial, embora aqui na nossa igreja a gente já chegou a bater quase 100 pessoas numa EBD. Nosso objetivo. É o nosso objetivo, né, Reinaldo? Mas eu louvo a Deus que a gente tem, mas a gente sabe da dificuldade que né? Então, assim, mas eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui, que tem estado conosco todo domingo, né, pela manhã às 10 horas aqui na nossa página. Essa página que nós temos aqui, pessoal, é para isso, como o evangelista Reinaldo no perfil dele, a página, o nosso Instagram, os nossos canais, né, o canal no YouTube, né, lá Evancler, para quem ainda não está inscrito, se inscreva lá no canal Evancler dos Santos Oficial, né? É para ser bênção, né? Então o evangelista Reinaldo está colocando agora, de um tempo para cá, está no Face, né, Reinaldo? Está lá no Face dele, no perfil dele, lá, Reinaldo Gomes, de vez em quando coloca lá uns cafés, né, uma mensagem. É assim, a gente contribuindo para o reino, cada um fazendo a sua parte, né, cada um buscando ganhar almas para o reino do Senhor, amém? Então eu espero que você que chegou até aqui nessa EBD, que Deus possa, né, através do Espírito Santo, continuar falando profundamente ao seu coração. Aleluia. Não se esqueça, né, de estar aí buscando o Senhor, de ter o teu devocional. Vou finalizar aqui dando a meta para essa semana. É 1 hora, né? Tem gente que já imaginou que agora o negócio vai ficando mais estreito, né, Reinaldo? Então, essa semana, né, a Silvana colocou de novo aí o link lá do nosso canal no YouTube. Faz uma maratona Evanclerflix, em vez de ficar perdendo tempo na Netflix. Faz uma maratona das aulas lá no nosso canal no YouTube, você vai nos ajudar. Não deixe de se inscrever, curtir. É a fala que todo youtuber fala, mas a gente tem que fazer isso. O Face tem divulgado. À medida que a gente vem ampliando, Reinaldo, né, as pessoas que curtem, se inscrevem no canal, a gente tem visto já multiplicar o número de visualizações, né, no YouTube. O YouTube já está vendo que o conteúdo do nosso canal é bom. Estava falando isso aqui ontem com o Vitor, né, ou seja, o YouTube está divulgando para outras pessoas. A gente recebe esse relatório que ele começou a divulgar para outras pessoas o nosso canal, né? Então isso aí é porque você, né, os irmãos que têm se inscrito no canal, têm clicado no sininho, têm visto e compartilhado os nossos vídeos, o YouTube tem entendido que os vídeos do nosso canal são relevantes. E olha que a gente tem muito vídeo longo, né, que muita gente nem consegue ficar, mas mesmo assim a gente tem tido lá uma audiência muito boa. Eu brinquei que daqui a pouco o Flá TV vai perder pra gente, né? A gente vai derrubar a Globo, pelo menos a Globo Lixo a gente vai derrubar, bem? Então vamos orar, bem? Logo mais, se Deus permitir, eu vou estar em paciência, o nosso evangelista Reinaldo vai estar aqui com os irmãos em Bangu, amém? E creio que você que está aí conosco, né, ficou até aqui no final, creio que essa palavra foi de encontro. Quero agradecer, amém, Reinaldo? A nossa evangelista Patrícia, férias, Reinaldo, é isso? Em nome de Jesus. Viagem, tá aí, tudo online, né? Porquinho tá engordando lá. Tá engordando um pouquinho? Então, um pouquinho. Vamos, depois eu vou ajudar aqui o Reinaldo e a Patrícia também, para a gente poder investir isso melhor, quem sabe, né? Fazer uma viagem ainda mais ampla, luxuosa, né? Mais luxuosa, né, Patrícia? Para a glória de Deus, amém? Em breve a gente vai começar um curso online de educação financeira familiar.
para você que é homem de Deus, mulher de Deus e que precisa ajustar a sua vida nessa área também. A Bíblia não fala que o dinheiro é o mal, a Bíblia fala que o apego a ele, o amor a ele que é. Amém? O evangelista Reinaldo já soltou um livro aqui que é uma das bases do nosso curso, que é o Segredo da Mente Milionária, né? Muito bom. Nem sabia que ele estava lendo, mas é uma benção para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, né? Pela tua curtida aí. Se você ainda não curtiu a nossa página também, curte a nossa página Evangelho dos Santos Principal, amém? Vamos orar ao Senhor e vamos encerrar. Mais alguma coisa, evangelista? Não, eu só fiquei empolgado aí com a possibilidade de a gente fazer online essa proteção da cultura brasileira. Tá passando um pouquinho aqui, mas outubro, dependendo da situação, a gente, se não puder fazer presencial, a gente vai fazer o mês de outubro online, né? Então aí a gente vai ver, vamos ver direitinho. O período todinho de outubro vai ser voltado para a reforma protestante. Então a gente vai falar sobre alguns reformistas, vamos falar a origem, vamos falar o que trouxe para nós através da reforma. Vamos ter tempo, vou ver, até outubro eu e o evangelista a gente vai se organizar aí, né? A gente tem a nossa vida, mas a gente vai se organizar para montar aí, né, as aulas. Se não puder ser feito presencial, vamos, né, já deixar preparado, combinado para a gente fazer online, quem sabe. Se você gostou dessa live, a gente fazendo aqui essa interação, eu creio que a gente vai voltar aí em outubro, se Deus permitir. Antes de outubro, a gente de repente vai se encontrar de novo, vai ter surpresa aí, né? A gente vai aí, né, puxar o evangelista Reinaldo. Hoje foi só um experimento e vocês deixam aí depois no comentário se foi bom, se foi ruim, se deu certo, para a glória de Deus. Vamos orar porque já passou do horário, a gente fala, né, juntou dois aqui que gostam de falar, a gente vai embora. Feche seus olhos em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos proporcionou momentos maravilhosos na tua presença nessa manhã. Pai, eu quero te pedir que este domingo possa continuar sendo um domingo de bênção, que vidas possam continuar sendo alcançadas através da tua palavra. Senhor, que nesta que nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo possa trazer o Espírito dos teus filhos, ó Pai, a revelação profunda da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que, ó Deus, possamos ter dia de adoração, um dia de busca na tua presença, e que logo mais, se assim o Senhor permitir, aqueles que vão estar cultuando a ti, Senhor, conosco, possam também, Senhor, estar ainda mais alegres, ainda mais, ó Deus querido, vibrantes na tua presença, ó Deus, te adorando em espírito e em verdade. Assim nós colocamos cada um em tuas mãos, entregamos a vida dos nossos líderes em tuas mãos, Bispo Marcelo, Bispo Anara, todos os pastores e lideranças dos irmãos que estão nos acompanhando também através dessa live, a tua igreja espalhada na face da terra, nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Bem, estenda suas mãos assim então, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre, amém. Amém? Dá um abraço lá, ó. Eu não sei fazer igual a bispa, né? A bispa lá, o coraçãozinho, mas amo todos vocês. Reinaldo, Patrícia, ó, pode cobrar, foi feito ao vivo, Patrícia. Aproveita. Amém? Tamo junto, misturado e lambuzado com azeite. Amém. Vou concluir aqui, então tá encerrado. Bom domingo a vocês aí. A nossa irmã Jaqueline, isso? Jaqueline, que está aí online conosco também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos vocês que estiveram conosco até agora, um abraço para todos vocês. Fiquem na paz.